Josefa Cavalcante, hoje está com quantos anos? 87. E hoje nós estamos no dia 13 de outubro de 2013. 22 de novembro eu vou fazer 88. Isso. E veio lá de Prédio da Mãe de Deus. Como é que era a sua família lá? Mas eu me lembro, a primeira coisa que eu vou começar da família. Eu lembro quando o Ciba nasceu. Eu era bem pequena, não tinha nem 7 anos, mas eu me lembro no dia quando ele nasceu. Eu acordei para o meu pai soltando os foguetão, que soltava fogo quando o filho nascia. E meu pai, com o maior prazer, que só soltava fogo, que era tudo mulher. E o Ciba, que foi homem, já tinha nascido um homem, mas morreu. O que morreu eu só lembro dele morto. Agora o Ciba eu lembro quando o Ciba nasceu. Lembro quando a Bia casou, minha mãe estava grávida do Ciba. Aí depois, com os dias, minha mãe ganhou o Ciba. Eu acordei pelos foguetão, minha tia Eugênia, que estava lá cuidando da minha mãe, e o Ciba chorava muito. Aí eu fui lá no quarto, vi minha mãe deitada com aquela criança com aquelas roupas cheias de fita cor-de-rosa, chorando muito. Aí minha tia me pegou, sentou em cima do fogão, fez papa. Nesse tempo, criança comia papa no dedo, não tinha mamadeira. Ele dava comida assim no dedo. Eu lembro minha tia fez uma papa, espalhou no fundo da cuia de farinha, que eu botava farinha na mesa, e deu tudinho o Ciba. E eu raspei o papel. Aí Ciba comeu, se calou, porque minha tia dizia assim, que já veio para o mundo com fome. Aí depois eu fui dormir. Aí me disse assim, quando me lembra, eu era muito pequena, aí depois, e me lembra antes de nascer, do casamento da Bia, da minha irmã mais velha. Me lembra a festa. A minha mãe me botou sentada lá no botequim, que tinha a Helena pequena, muito chorona, e ela estava grávida, com aquela barrigona, né, ela nervosa. Aí me sentou lá no botequim que tinha assim, redor de casa, e eu fiquei lá eu dormi e não lembro mais nada. E esse moço do botequim ficou querendo muito bem a mim, porque os meninos tudo mexendo, carregando as coisas do botequim, bala, mariola, as crianças roubando, carregando o botequim. E eu não mexi em nada. Esse homem ficou querendo bem a mim, que minha mãe não queria mais, ele tinha armazém lá na roça. A minha mãe não deixava mais eu ir lá, porque toda vez que ele ia lá, ele queria encher minhas mãos de coisas, dava, às vezes mandava até. Aí eu não ia, que minha mãe não deixava, porque era para ele não me dar as coisas, mas ele mandava. Ele mandava tábua de pão doce, tábua de araruta, às vezes mandava um bacalhauzinho assim de barriga. Nesse tempo o bacalhau era muito barato, tinha aqueles bacalhauzinhos pequenos de barriga. Ele mandava para esse bacalhauzinho que é para fazer um pirão de bacalhau para Zuzu. Era assim. Depois a gente mudou para a terra da minha avó, para o sítio do meu avô. Meu avô vendeu o sítio, com o compadre do meu pai, e nós fomos morar no sítio. Era o padrinho do Ciba, esse dono do sítio. Aí nós fomos morar, que era o sítio do meu avô. Esse meu avô eu não conheci, quase, porque quando nós chegamos na casa dele, eu vi aquele velhinho com a cabeça branca, eu achava que era meu padrinho de batismo. Mas minha mãe, a gente chegou de noite, minha mãe me trouxe para dormir. No outro dia eu acordei cedo, caçando o velhinho, aí o velhinho já tinha ido embora. Era o pai da minha mãe, eu só conhecia a minha avó, mãe do meu pai. E tinha gente, era 13, aquele bando de gente. Depois fomos lá para esse sítio, ainda nasceu duas, ainda nasceu Quitéria e a Antônia. No parto da Antônia, que minha mãe ficou doente e com 1 mês e 15 dias ela faleceu, deixou a criança com 1 mês e 15 dias e a gente criou. Essa já está com 80 anos, eu não conheço.
E a vida foi assim, aí a gente ficou bolando aqui, acolá, aqui, acolá. Cada um foi pro seu lugar. E depois que eu casei, eu saí de Brejo da Madre de Deus, fui morar em Pesqueira, na casa do meu tio. Depois eu deixei que meu tio morava na roça. Eu deixei meu tio, deixei a roça, fui para a cidade, fui trabalhar na cidade. E lá eu arrumei casamento, casei, vim para Paraíba. Aí acabou, tem muita gente da família que eu nunca mais vi. Como é que era a sua relação com a sua mãe? A senhora viveu muito tempo com ela? Eu lembro muito da minha mãe era moreninha, assim, quase assim o meu tipo, porque meu pai era branco, dos olhos azul, era Tom. Eu tinha muita irmã lá, Altona. Eu tinha uma irmã chamada Isaura, que eu queria muito bem ela, mas ela era bem alta, com cabelo louro, bem comprido. Mas ela era doente desde 12 anos. No tempo da minha mãe, ela ficava às vezes 15 dias, mês em cima da cama, depois melhorava. Quando a minha mãe morreu, na hora que minha mãe morreu, numa passagem de ano, a gente estava sozinha, a gente pequena, e só ela que não saía de casa que estava. Aí no outro dia, quando o enterro da minha mãe saiu, eu pensei muito, eu fui para dentro do motor embaixo da irmã de Orcádia, eu pensava muito como ia ser a vida da minha irmã. Que os outros não tinham paciência, que quando ela ficava doente, minha mãe saía e eu ficava ao lado dela. Aí eu fiquei pensando assim, como vai ser que ninguém vai ter paciência com Isaura, o que vai ser Isaura? Com 30 dias certinho que minha mãe morreu, minha irmã morreu também. Minha mãe morreu na passagem do ano, no dia 1º do ano, no dia 30 de janeiro, morreu minha irmã. Que foi quem assistiu tudo na morte da minha mãe. Eu assisti toda a morte da minha mãe, ainda hoje eu lembro tudo como foi. E nós ficamos com meu pai, enquanto meu pai estava vivo. A vida continuou quase a mesma coisa, mas tinha a falta da minha mãe. Aí depois que meu pai morreu, foi que a coisa desandou. Que foi para casa de irmão casado, outros foi para casa de tio. Foi um desastre. Foi um desastre que não dava certo. Aí depois eu morei com uma irmã, um cunhado no tempo, ele era muito do ruim. E eu fui para casa do meu tio. Já tinha 2 lá na casa do tio Zé Dóia. Mas também cheguei lá, não foi essas grandes coisas. Mas a gente trabalhava muito na roça. Os filhos dele eram muito preguiçosos. Não ajudavam, não nada. Aí estava uma situação muito ruim. Aí um dia eu cismei e fui para a cidade. Saí da casa do meu tio. Com a roupa do couro, fui para a cidade, chamei meu irmão para ir comigo, arrumei um lugar para ficar na cidade, aí fiquei, não voltei mais para a roça. Mas eu quero que a senhora lembre da sua mãe, o que ela fazia, o que ela dizia, como ela se comportava. Só não teve Quantos anos a senhora viveu com a sua mãe? Eu não lembro bem, eu tinha 7 anos quando minha mãe morreu. Eu acho que minha mãe morreu esgotada, porque minha mãe casou com 16 anos. Meu pai era rapaz idoso. Meu pai quando morreu já tinha uns 70 anos. Mas minha mãe casou com 16 anos, morreu com 33, teve 13 filhos. Morreu o quê? Esgotada de ter filho. Todo ano tinha um filho. E você fazia os serviços de casa e ainda trabalhava na roça, com esse monte de gente. Trabalhava na enxada. Quando nós mudamos para os... Mas ela conversava muito com os filhos? Conversava. Quando a gente mudou para o sítio que era do pai dela, o pai dela, que quando ela casou com meu pai, o pai dela casou a segunda vez. E a mulher da segunda vez, não sei como era a primeira, que eu não conheci,
Nem também nunca conheci eles. A primeira fez meu avô vender o sítio, tudo saiu de lá por causa dos enteados que tinha 14 filhos. Meu avô tinha 14 filhos da primeira mulher. Naquele tempo as mulheres viviam só para ter filho. E era ter filho, cozinhar, lavar e ajudar a trabalhar na roça. Porque o trabalho da roça requer que todo mundo tem que trabalhar. Hoje está difícil quem vive na roça, porque hoje os filhos, porque a gente pequena tudo trabalhava. A gente pequena, eu lembro que Santiana, a gente cuidava de cabrito, a gente cuidava das cabras amarradas na corda, a gente cuidava das coisas, a gente apoiava café, a gente ajudava tempo de planta, a gente era pequena, tinha os trabalhadores cavando as coisas, e a gente ia jogando a semente e plantando. Se era mandioca, a gente jogava a maniva para outros que só ia atrás plantando, todo mundo trabalhava. E minha mãe trabalhava também, me lembro muito dela trabalhando, ela chamava a gente, ela veio para a roça assim, ela fumava cachimbo. Eu me lembro que ela dizia assim, acende meu cachimbo aí e traz. Nós ninguém da família aprendeu a fumar. Meu pai e minha mãe fumavam, mas nenhum da gente aprendeu a fumar. Aí a gente botava aquela brasa em cima do cachimbo e saía soprando. Ela dizia assim, acende, puxa na boca, não é veneno não, mas a gente não acendia. A gente aquela brasa apagava, a gente voltava 2, 3 vezes para levar aquele cachimbo para ela fumar lá na roça. E era assim. Aí depois ela ficou de limpar muita sujeira, os quintais, que tinha casa grande, fez um muro da café para secar do lado, tinha casa de farinha do lado, aqui tinha muito lixo, muita sujeira quando a gente chegou lá, e ela limpando aquilo tudo, ela grávida já pegou uma zipela no chão. Ou com zipela e foi ficando doente, e quando eu lembro quando meu tio Zé chegou lá um dia, ela dizendo para o meu tio que achava que ia morrer. Eu escutei ela falar isso, eu era meio curiosa, né? Ele não gostava quando chegava uma pessoa lá, não tinha uma coisa, às vezes, mas a gente não podia ficar ali, dando aquelas conversas não. Mas eu ficava assim meio, eu lembro dela sentada assim, numa caminha que tinha na sala de jantar, e ela falando, mas conversando com meu tio, chorou e tudo, dizendo que achava que ia morrer. Aí ela ganhou a neném, mas com 1 mês e 15 dias ela faleceu. Já estava melhor, mas assim na véspera de ano, a gente morava assim na beira de estrada, aquele pessoal tudo conhecido passava, e ela dizia que estava boa, só estava fraca, que agora só faltava comer. Ele nem para aí um tizezinho chegou lá que eles criavam gado, a gente só criava cabra. Aí ele levou leite de gado, eu me lembro que hoje meu pai cozinhou o leite e ela comeu o leite, sentada na porta, falando com todo conhecido que passava que estava bom. Dali ela já entrou gritando com a dor, e daquilo ali meia-noite ela morreu. Mas o que ela falava? Quais as lições que ela deixou para a senhora? No dia a dia, como é que era? Ela na hora da morte, ela conversou muito com a gente. Antes, mas desde o início. No início, a senhora pequenininha, qual a mais antiga lembrança que a senhora tem dela? Eu lembrava que ela cuidava de todo mundo. Mandava a gente, mamãe mandava a gente fazer as coisas, na hora da comida sentava, tinha uma mesa, mas a gente nunca sentava na mesa, ela botava uma esteira assim no pé do fogão, botava a panela embaixo, ela ficava do lado, aí botava comida para a gente, tudo, a gente comia, cada uma tinha uma obrigação. Ela me ensinou a torrar café, ela botava a gente na beira de fogo para aprender a fazer as coisas, a gente ia fazendo assim, ela vendo quando estava bom, e eu ensinava, pelo menos torrar café, ela me ensinou, ou ela inventava quando estava bom, depois fazia a gente pisar o café, era assim, ensinava a gente a fazer as coisas. A gente lavava roupa,
A gente tomava banho, não deixava a gente tomar banho no sítio, a gente levava para dentro do muro do café, a gente ajuntava, levava aquele banho de latão d'água e a gente tudo tomava banho junto dentro do muro, porque a gente era tudo mulher, não deixava a gente tomar banho fora, no rio, no sítio, não, a gente tomava banho, descarregava água do rio para dentro do muro para tomar banho, aí a gente tomava banho tudo junto, e assim. Fazia comida, ensinava a gente a fazer comida, a gente sabia fazer comida de mim, a gente fazia beiju, a gente fazia tapioca, ela ficava ensinando. Meu pai fazia assim, meu pai levantava 4 horas da manhã. Depois mesmo que minha mãe morreu, meu pai levantava 4 horas da manhã, fazia o café, deixava tudo, quando não tinha outra coisa para a gente, ele assava, porque tinha muita banana, ele assava banana, deixava tudo pronto assim, quando tinha beiju, quando tinha outra coisa, aí ele deixava o café pronto, a gente ia se levantando, e quem fazia o fogo de manhã, que fogo de lenha, dá trabalho fazer, era meu pai. Fazia o café, a gente se levantava e ia tomar o café, e aí cada um procurava seu rumo. Aí tinha, nessa época eu só tinha casado a Bia, só casou no tempo quando minha mãe morreu, a Bia já tinha 3 filhos, e as outras eram tudo solteiras. Aí, depois que minha mãe morreu, casou outras 2, enquanto meu pai era vivo, era a mesma coisa. 4 anos que ele ficou viúvo, coisa era mesmo as 2 crianças pequenas. Ele tinha muitos, não deixava nem. A gente tinha que ter todo carinho com aquelas 2 crianças pequenas. Ele comprava tudo usando, tudo, guardava para elas para não fazer. Aí qualquer coisa, quando elas ficavam menina, vai dizer, tem paciência, que ela não tem mãe, é vocês que têm que cuidar. E foi assim, aí ele também morreu quase de repente, eu tanto lembro na hora que a minha mãe morreu, como na hora que meu pai morreu. Depois que meu pai morreu, a vida ficou muito difícil. Que a gente foi cada um, a gente vivia tudo ali junto, até hoje, quando eu penso, lá em casa eu choro, estou sozinho, que a gente era muita gente e a gente era tudo ali junto. Minha mãe não deixava, a gente era mulher, a gente não saía uma sozinha para canto nenhum, só saía de 2 para ir na casa de quem quer que fosse. Bia era casada, morava meio distante, quando tirava o leite das cabras, que minha mãe tirava leite para todo mundo, ia levar leite também para o filho da Bia. Eu que ia levar todo dia, mas a gente não ia uma sozinha, ia 2. Eu até tinha muita raiva de fazer aquilo todo dia. Eu tinha que levar, depois eu tomava conta dos filhos da Bia, para a Bia apanhar café. Ele me prometia coisa, me dava assim um alfinete, uma besteira qualquer, para tomar conta dos meninos dela, para ela apanhar café. E no dia que a minha mãe morreu, discutiram lá porque a Bia fazia farinha, na casa de farinha, e a casa de farinha era tudo lavado. Lá se lavava os paneiros, se lavava a prensa, se lavava o gosto que cebava a massa, que cebava a mandioca, que ficava com a farinha, a gente lavava tudo, e a gente lavava até aquela vala onde corria a manipoeira, porque aquilo é valigeiras, a gente lavava tudo, tacava água e passava a vassoura, até a gente para tirar aquilo tudo, deixar tudo limpo. Quando acabava, fazia a farinha, fazia tudo, se a Bia fazia farinha, e deixava a casa de farinha suja para mim, para eu e Maria limpar. E no dia que a minha mãe, na véspera de ano, minha mãe estava doente, no Natal não saiu ninguém, nem porque minha mãe estava doente, não foi ninguém para a cidade, minha mãe reclamava, porque minha mãe era muito católica e gostava que assistisse a missa de Natal, a missa do Galo, a missa de passagem de ano. No Natal não foi ninguém. Aí nesse dia, véspera de ano, a Bia chegou lá e Severina brigou com a Bia por causa da casa de farinha que ela deixava para a gente limpar. A Severina achou que ela não estava certa, que a gente não era escrava dela, que além de eu cuidar dos meninos dela, ainda tinha que depois ela deixava a sujeira da casa de farinha para a gente limpar. E discutiram e
E chegaram e a minha mãe brigou com as duas, minha mãe, se tivesse boa, batia nelas duas, não sei o que não queria briga. E falou assim com a minha mãe não gostava que fosse para bala. O marido da minha irmã, Carneiro, era um cunhado, até foi o cunhado melhor que nós tivemos, mas ele gostava de ir para o bala. No tio dele fazia bala. E minha mãe detestava negócio de bala, dessas coisas. E Bia não dançava, mas ela era muito ciumenta e assistia o Carneiro no bala. Aí minha mãe falou assim, olha, no Natal você não foi para a missa, para levar suas irmãs, e hoje você não vai? Não, ela disse que não ia. Minha mãe disse assim, se eu souber que você não foi para a cidade, levar suas irmãs para assistir a missa de passagem de ano, e foi para o baile lá na casa se chamava Santo João, do João Fulano, eu não me lembro agora do sobrenome. Quando você chegar aqui eu vou te bater. Porque você não dança, mas você vai para o bar, ver seu marido está dançando, ele está dançando, está lá se divertindo. Quem não dança, minha mãe dizia assim, quem não dança peca mais do que quem está dançando, fica olhando, fica com maldade, então você não tem nada aqui lá. Aí minha irmã saiu zangada, foram embora sem falar. Quando foi assim umas 4 horas, minha mãe nesse dia estava melhor, sentou-se na porta da cozinha, que era a beira da estrada, e ficou conversando com todo mundo. Todo mundo passava a dizer, como é que vai? Estou bem, agora só falta comer, só estou fraca, só falta comer. Aí minha tia chegou, o Zezinho chegou, trouxe esse leite, meu pai cozinhou o leite, e minha mãe comeu o leite. E meu tio foi para tinha um lugar lá chamado Lagoa, ele ia jogar sueca, foi lá para lá jogar sueca. E as minhas irmãs, minha mãe fez, e minha mãe arrumou que elas não ia só arrumar uma pessoa conhecida, que as minhas irmãs foram tudo para a cidade. As minhas filhas, foi Severina, Joana, e acho que Ana. Me lembro que eu sei que ficou Isaura, que era a doente, que ficava sempre doente, e a gente pequena em casa. Aí quando foi assim 5 horas, minha mãe começou com a dor, entrou para dentro. Meu pai levou ela para o quarto, ela gemendo com a dor. E meu pai dizia assim, fica calma, isso é porque a comida deu na fraqueza, não sei o que, mas você vai melhorar. E aí minha mãe começou. Aí minha mãe mandou chamar a irmã dela, que morava assim no morro, depois da gente. Era no mesmo sítio, mas era longe. Aí meu pai foi, e nós ficamos só em casa. Aí minha mãe continuou, com aquela dor, isso aí já era metade. E minha tia tinha criança pequena e tudo, custou vir. Sei que meu pai, quando disse assim, não sabe quando escutou minha mãe dar um grito com aquela dor, ele disse que escutou. E a gente ficou ali, aí minha mãe ficou relembrando aquela briga que teve de dia, ela morreu assim conversando com a gente. Que pedisse perdão para elas, porque ela tinha prometido até de bater na Bia. E falando, recomendando a gente. Aí minha mãe era muito católica, tinha um oratório, a gente era muito pequena, mas elas queriam a vela, acender a vela, que ela ia morrer. Eu lembro de tudo isso como que fosse hoje. Aí eu fui a Maria para chegar no oratório, tinha aquele oratório de santo. Aí e tinha uma mesa para botar o oratório em cima, para chegar tinha vela dentro do oratório. Aí eu subi num tamborete, subi na mesa, para abrir o oratório, para tirar a vela. Isso eu fiz, Maria sustentando, Maria, e Isaura lá com minha mãe. Aí chegamos com a vela, a Isaura não queria de jeito nenhum, porque minha mãe dizia, não, estou morrendo, bota. Aí minha mãe fez assim nas mãos, e a Isaura botou a vela. Aí ela mandou acender, a Isaura não queria acender, e ela acendeu, ela disse, minha filha, eu estou morrendo, pede a teu pai que me perdoa alguma coisa, as suas irmãs,
sei o que estou morrendo. Aí nisso minha mãe olhou assim pra gente e deu aquele suspiro. Eu estava começando a passagem do ano na cidade de lá, a gente escutava soltar os fogos na cidade, tinha uma Serra do Cruzeiro assim que eles subia para soltar fogo, na Serra do Amaro, que era o cruzeiro de frente à cidade, de frente às igrejas, aquele cruzeiro das igrejas, eles subiam lá para soltar fogo, e de lá de casa a gente escutava. Estava começando a soltar os fogos na passagem do ano, minha mãe morreu. Aí meu pai custou chegar, aí meu pai chegou, mas minha tia tinha menino, custou-se a arrumar tudo para vir. Aí minha tia não acreditava que minha mãe tinha morrido. Dizia, vocês não sabem de nada. Minha tia rebolava minha mãe para lá e para cá, e chamava. Ela dizia, tia Gina, tia Zefa, fica quieta, que minha mãe morreu de verdade. Minha mãe morreu conversando com a gente, a tia Zefa não acreditava em nenhum. Custou a se convencer que minha mãe estava morta. Aí no outro dia, quando... Aí foram atrás do Tizezinho lá na Lagoa, o Tizezinho montou, foi na casa do Carneiro, bebia, não estava, foi no bar, Carneiro não estava, ficaram procurando. Aí Tizezinho foi para a cidade, atrás das minhas irmãs, quando chegou na cidade, ela estava saindo da missa. Aí a Bia tinha ido para a cidade. Me lembro como hoje os pessoal morriam, botavam no chão, numa esteira na sala, e eu fiquei ao lado da minha mãe ali. Quando a minha irmã casada, a Bia, chegou pela porta da sala, entrou, eu não conheci. Ela chegou, se ajoelhou ali da minha mãe, começou a chorar, e eu não conheci, naquela hora eu não conheci minha irmã. Então, uma coisa tão horrível. Aí eu levantei dali e fui passar de jantar, as outras tinham chegado, entraram pela porta da cozinha, estava tudo lá na mesa, tudo, e foi assim. Aí minha mãe detestava enterrar gente, que lá na roça, aí morria gente, vai numa rede para enterrar na cidade. Chega lá, joga na cova no chão. E minha mãe dizia que quando ela morresse não queria assim, queria ser enterrada no caixão. Meus tios faziam caixão, meu pai fazia quando morria gente por lá, que eles eram marceneiros, eles faziam. Nesse dia procuraram tauba para fazer o caixão, não acharam. E não tinha que fazer, estava todos os pais para colar, e nem tinha que fizesse. Mas assim mesmo ainda teve 2 tios que andou atrás de ver se arrumava para fazer o caixão. Eles que faziam na cidade, comprava todo aquele material, eles faziam o caixão quando as pessoas morriam. Aí não acharam, aí eu me lembro como hoje Carneiro dizendo assim, não, porque minha mãe dizia que não queria ser enterrada em rede, nem ser enterrada no chão. Me lembro disso. Aquilo cortava o coração da gente quando minha mãe assim, não tinha quem fizesse o caixão. Aí o Carneiro falou assim, não faz mal. A gente leva lá na rede, mas chega lá na cidade e a gente compra o caixão, bota no caixão, enterra lá no caixão. Aí sim fizeram, foram. E quando chegou na cidade não teve caixão para comprar. Era tempo de festa, na passagem de ano. Não tinha caixão pronto nas casas. Não compraram, enterraram minha mãe no chão como ela não queria. Foi muito triste, porque era o que ela dizia, que quando ela morresse não queria ser enterrada no chão, que ela ficava revoltada quando morria uma pessoa que levava na rede e enterrava no chão. Porque meu pai, depois minha irmã e meu pai não foram assim enterrados no chão, foram enterrados no caixão. Aí quando minha mãe morreu, aí depois enterraram a Isaura. Isaura gostava muito do meu pai. Lá nós, cada uma tinha uma coisa. Eu criava cabrito, umas criavam galinhas, criavam porco, e Isaura criava cavalo. Os cavalos eram da Isaura. Tinha um cavalo de sela muito bom, tinha a égua, eu era muito pequena, eu ia para tirar capim, mais Isaura, para levar para botar na cocheira, para colar na cocheira do cavalo. Eu só andava agarrada com Isaura. Quando ela podia fazer as coisas, eu andava junto com ela. Me lembro que o primeiro feixinho de capim que ela fez para mim levar, quando ela botou na minha cabeça, eu caí.
que era pesado, eu não podia. Mas a gente tirava aquele capim na vagem, levava aquele capim, chegava lá na cocheira, passava numa serra, fazia isso tudo, botava na cocheira para os cavalos comer. E eu ainda me lembro quando ela estava para morrer, ela falou que era para meu pai segurar o cavalo, disse ela, não era para ele dar fim. E a gente ficou, era um cavalo bonito, era branco, chamava de cravo branco, era um cavalo muito bonito. Depois o cavalo do carneiro brigou com o cavalo, meu pai se soltou e o cavalo do meu pai caiu, o cavalo do meu pai ficou aleijado. Mas andava ainda com a sela, com o carro e tudo. Quando meu pai morreu, foi o Zé Sete que ficou com o cavalo do meu pai. Ele que ficou como pra gente. Mas ele que ficou, no fim, ele deu fim ao cavalo do meu pai, trocou por um cavalo que não carregava, o cavalo não prestava. Aí no fim ele amarrou o cavalo num lugar que o cavalo caiu e morreu. No fim ele foi lá e comprou o cavalo que era da gente. E era sempre assim. A Isaura gostava muito do meu pai. Tudo. Quando meu pai era assim, muito descansado, para ele não tinha pressa. Mas quando a Isaura estava doente, passando mal, ele botava a cena no cavalo, ele ia para a cidade comprar remédio, o cavalo voltava, o cavalo voltava preto de suor, tanto que ele corria para chegar depressa. Aí, meu pai já tinha vindo em Pesqueira, ver se tratava da Isaura, ver se porque naquele tempo ninguém tinha médico, era um farmacêutico que dava remédio. Mas meu pai chegou a vir em Pesqueira ver se arrumava um jeito de tratar da Isaura, para a Isaura não morrer. Mas quando minha mãe morreu com 30 dias, a Isaura morreu. Aí depois meu pai morreu e foi esse desastre na família que não dá para a gente esquecer. Nós ficamos um para lá e para cá, cunhado ruim pra caramba. Cunhado, Zé Sete, a Antônia ficou pequenininha, que chamava Josefa de mãe. E foi com a Josefa, mas Zé Sete era muito ruim, Zé Sete batia em mim, batia nela. Não sei que depois eu saí da casa dos anos 7, elas quase morrem de sarampo, e depois eu saí da casa dele, deixei elas lá, vim embora para Pesqueira. Eu não falava mais com ele. E a sua mãe? A sua mãe batia em vocês? Como é que era? Não, minha mãe nunca batia. Como é que ela orientava vocês? Não, nunca apanhei da minha mãe nem do meu pai. Eles brigavam, a minha mãe falava assim, eu lembro que eu só levei um soco uma vez do meu pai, porque estava fazendo farinha, eu estava peneirando massa com a Helena era muito debochada, eu pegava a banana, botava passar assim, a banana no sapo, que chama sapo, a banana, coisa, eu botava assim na cinza do fogo, a banana cozinhava, ficava gostosa, e eu botava sempre lá, a Helena ia e comia, e comeu, eu reclamei, porque que ela não botava outra lá, e ela ficou dizendo besteira comigo. E eu briguei com ela, me lembro, foi o único dia que meu pai me deu um soco, que a gente estava brigando as duas. Aí ele me deu um soco, eu sei que eu levantei e fui embora, eu deixei, não fui mais peneirar maçã na casa de farinha. A única coisa, e minha mãe nunca bateu. Eu lembro quando a Isaura estava doente, minha mãe fazia comida para a Isaura, fez um pirão, fazia nas tigelas brancas, e botava a gente para lavar. Eu cheguei, a gente lavava a louça no rio, que o rio passava assim no final, tinha um riacho no final do quintal da gente. Aí pegava a louça, botava num balai e lavava lá. Eu lembro que ela fez a comida para a Isaura, as meninas estavam tudo pano de café. E deu comida a Isaura, mandou ele lavar. Eu peguei aquela tigelinha branca, tinha aquela vazia de cinza na beira do rio, chamava de quadra, não sei o que, enchia com aquela cinza da casa de farinha, fazia aquilo, botava na roupa e a gente esfregava, eu enchia aquela tigela de cinza e batia assim com a concha e quebrei a tigela, tirei um tampo assim da tigela. Aí eu vim caladinha, com medo da minha mãe, eu vim caladinha, cheguei cá, emboquei a tigela ali, tudo emboquei
e fui-me embora lá pro cafezal comigo. Aí me lembro, eu estava trepada perto de casa. Minhas irmãs não tinham visto que eu tinha chegado lá. Eu estava escondendo da minha mãe com medo, pensando que minha mãe ia bater. Aí lembro que minha mãe chegou lá e disse assim, escuta cá, a Zuzu está aqui, porque Isaura ficou em casa só. Quem fica com Isaura sempre é ela. E cadê Zuzu? Zuzu não está em casa. Zuzu fez lá uma arte e está com medo de apanhar. Eu lembro dela falando isso com as outras. Ela foi pro Rio lavar coisa, ela pensa que eu não vi, ela quebrou a tigela, depois entrou lá, coisadinha, embocou lá no lugar e se escondeu, não sei aonde, eu em cima do pé de café dele. Disse assim, ela pensou que eu vou bater nela. Agora eu estou preocupada que Isaura ficou em casa sozinha, que ela fica com Isaura. Aí eu caladinha, desci do pé de café e voltei para casa e fui ficar com a Isaura. A gente fazia essa, mas minha mãe nunca vi minha mãe bater em ninguém. Era muito debate que a gente brigava. Eu lembro que ela tinha dia assim que ela pegava a gente para lavar o pé, eu saía muito cabeça de prego, uns tamborzinhos que saem da gente. Aí eu estava cheia de cabeça de prego assim pelos lados, mas a gente não. Aí ela foi lavar meus pés, esfregar meus pés. Aí ela começou esfregando meus pés assim, e eu encolhia, eu sentindo dor daquelas que eu encolhia o pé, não sei o que, e ela puxando. Aí aquelas cabeças de prego, quando ela deu fé, o sangue estava saindo assim por baixo do meu. Eu vestido que ela viu, que ela não via, não sabia que eu estava com aquilo. Eu me lembro que minha mãe chorou. Poxa, minha filha, eu não sabia que você estava com isso, porque você não mostrou. Que tinha judiado comigo, porque ela esfregando o pé, eu sentia muita coisa que eu puxava o pé, mas nunca minha mãe bateu em ninguém. E do meu pai só levei um soco já depois que minha mãe tinha morrido, porque eu estava brigando mais Helena. Meu pai não batia em ninguém. Ela exigia muita assim, a limpeza de vocês, orientava a limpeza, a mãe? Ela fazia o quê? Para que vocês fossem se lavar, limpar, tomar banho. Tomar banho, botava a gente. Todo dia lá? Tomar banho, de tarde a gente lavava no rio, quando era 5 horas, a gente ia todo mundo pro rio, lavava o pé, lavava os pés, se lavava para no lixo, aí chegava, jantava, e a gente tomava banho, tinha dia que ela lavava a cabeça, ela penteava o cabelo, ela era na Semana Santa. Ela nos dias da Semana Santa ela não deixava, que era pecado pentear o cabelo. Na quinta-feira ela botava a gente para jejuar. Na Semana Santa, ela lembra, até meio-dia, na quinta-feira da Semana Santa, a gente tomava banho, lavava a cabeça, ela me trançava, fazia trança no cabelo da gente, aí a gente só podia tomar banho e pentear o cabelo no sábado, depois que o padre rezasse aleluia, depois que soltasse o fogo da aleluia, lá onde a gente morava, a gente escutava, aí é que a gente podia pentear o cabelo, mas não podia se olhar no espelho, ela virava, tinha também lá os santos na parede, na Semana Santa, ela virava tudo de costa, virava tudo para a parede do espelho, estava escondendo. A gente não podia se olhar no espelho, aí não podia tomar banho, na quinta-feira de meio-dia para tarde até o sábado. Eram os dias que eu me lembro que a gente não tomava banho, não penteava o cabelo, a gente fazia nada só depois, no sábado depois de meio-dia. Que a gente fazia, ela ia na sexta-feira, depois do almoço, ela ia para a cidade para acompanhar a procissão. Aí ficava na cidade, assistia a missa da Aleluia, só voltava para casa depois da feira, que no sábado tinha feira, que ela voltava em casa, e a gente ficava em casa, mas a gente obedecia tudo que como ela mandava fazer. Só não falou o nome da sua mãe? Como é que ela chamava? Ela chamava Francisca e o povo chamava ela Chiquinha. Tem no meu documento, você não viu, na minha coisa, tem aí José, meu pai chamava José Francisco de Melo. Então era Francisca e Francisca. E ela era Francisca, Maria da Conceição. Todo mundo se assinava com Maria da Conceição. Às vezes chegava aquele pessoal da saúde pública, minha mãe não gostava de bicheiro, passava aqueles homens oferecendo para jogar no bicho, sei o que, minha mãe brigava com tudo.
Mas não gostava daquilo, nada daquilo. Aí havia aqueles pessoal da saúde pública para vacinar, para coisas assim. A minha mãe não gostava de nada daquilo, não, mas a vez vacinava, mas ela não gostava de nada daquilo. Aí vacinava a irmã dela, eu me lembro, a tia Eugênia, morreu da febre bobona, da febre do rato. Que lá deu um tempo, ficava aquele lugar isolado, morreu muita gente lá, teve um ano, eu não lembro, eu era muito pequena, mas lembro que minha mãe deixava a gente trancada dentro de casa e ia cuidar da tia Eugênia. A tia Eugênia era irmã dela e tia Zezinha era irmã do meu pai, tinha as duas irmãs casadas com dois irmãos. Depois tia Eugênia casou com... Meu pai casou primeiro, a tia Eugênia tinha um bocado de filho. A tia Eugênia é que por último era a parteira, quem pegava, foi quem pegou a quitéria. Até Ciba foi outra pessoa. A Ciba já foi a tia Eugênia, Ciba, quitéria e Antônia. Antônia não foi mais a tia Eugênia porque já tinha morrido, mas Ciba, quitéria, quem foi a parteira foi a tia Eugênia. E a Antônia, a tia Eugênia já tinha morrido, porque minha tia morreu da família. Minha mãe ia cuidar da tia Eugênia, chegava em casa, eu lembro, ela chegava em casa, a gente com a casa fechada, ficava em casa, meu pai na roça, a gente ficava em casa, ficava tudo trancado, porque eles moravam assim na beira de estrada. E aí ela chegava pela porta da cozinha, ela chegava chorando, porque ela chegava pela porta da cozinha, ela pedia uma roupa. Ela tirava aquela roupa que estava com ela, porque aquela roupa estava lá onde estava, era uma continuação, pegava a febre bubônica, a febre do rato. Aí ela tirava a roupa para poder entrar dentro de casa, chorava, a gente quer ver, dizia, não pode, minha tia morreu, a gente não viu. Morreu minha tia e uma filha. E chegou, já tinha um rapaz dentro, aí foi que o assalto, chegou lá, foi que os rapazes, os meninos ficaram bom, mas a tia Eugênia, mais uma filha que ela tinha, uma moça chamada Maria, morreu agora tia Zezinha, a Isabel, que era a filha mais velha, minha mãe, que cuidou da irmã até morrer, não teve nada. Mas quando o assalto chegou, vacinou todo mundo. E a gente não ia lá de jeito nenhum, que não deixava. Não deixava. Nesse ano morreu muita gente lá pela roça dessa cidade que era a febre do rato, né? Teve lugar que ficou que não podia passar ninguém de fora, porque o povo estava tudo doente. Tinha um lugar lá chamado Cavalo Russo, que era o lugar que passava para ir para a cidade. Aí o pessoal não tinha que ir por outra estrada longe para não passar naquele lugar, porque estava proibido de passar a saúde pública chegava em transitada. E eu não sei lá, não sei que não tinha médico, era muito difícil, o pessoal ficava doente, mas não tinha médico na cidade, era um farmacêutico que dava remédio. Quando meu pai morreu mesmo, meu pai tinha uma doença que ele ficava sem coisa, aí só vomitava. Acho que ele tinha essa doença desde pequeno, de vez em quando atacava. Então lá nas matas tinha uma formigona, que quando mordia ele, atacava a crise. E quando estava aquelas taioca, chamava taioca, às vezes ele ele dizia assim, pô pra lenha, vocês vão aí pelo cafezal, põe alguma coisa, que eu não estou podendo entrar na mata para apanhar lenha, que as taiocas estão, porque tem de chuveira só, aqueles caminhos que andam. As taiocas estão na areia, cortar lá uma madeira, uma coisa para levar para lá, tinha formiga, se mordia ele, dava crise, ele ficava 2, 3 dias, aí dava um purgante, ia na farmácia, comprava um purgante, ele tomava, melhorava. Mas dessa vez, no dia que ele casou, as duas filhas, de uma vez que casou José Severino, ele teve uma crise, que ele caiu, eu lembro como hoje, ele tinha que dormir, tinha casado, estava aquela festa em casa, tinha um balo, o povo dançando a noite inteira, e eu fui dormir. Quando eu acordei, a Severina estava na mesa chorando. O noivo dela era muito, o marido que tinha casado com ela, era muito doido, bebia cachaça, tinha andado lá fazendo espetáculo, ela estava chorando. Eu pensei que era
coisa que o marido dela tinha feito, mas era meu pai que tinha caído. Meu pai tinha dado na crise e tinha caído. Meu pai ficou doente dentro do casamento delas também. Porque ele estava preocupado, porque quando elas duas casou, ele pensou que a coisa não ia durar certo, porque tinha um bando de gente pequena, só ficou uma mulher, já tinha morrido Isaura e a Ana, e tinha só a Joana, e a gente era quase tudo garoto. E ele ficou pensando que tinha que ter a pequena Antônia e o Ciba, que não ia dar certo, não sei que ele teve essa preocupação, ele teve uma crise, ele teve um ataque, ele caiu. Aí mas depois ele já tinha, aí o que é, tinha sido meu pai, mas ele melhorou, mas ele ficou meio assim, não ficou mais bom. Aí quando foi na semana de São João, ele piorou, quando foi no final de semana, ele piorou, ficou com a crise. Eu lembro que nos dias de São Pedro, os irmãos foram lá tudo visitar, meu pai que estava doente. Aí meu pai tomou não sei quantos pulgantes, mas não. Porque ele dizia assim, que se ele fizesse efeito, não, porque aí ele ficava só vomitava. Eu lembro dele vomitando, estava aquele caldo preto pela boca, porque ele não fazia nenhuma, aquele negócio que dava nele. Agora disse que isso era desde criança que ele tinha apanhado para uma terra quente, não sei o que ele tinha essa crise. Aí... Ele ficava com uma prisão de ventre? Ficava com a prisão de ventre, ele não fazia efeito nenhum. Aí dava, sempre ia na farmácia, o farmacêutico preparava um pulgante, e ele tomava, dessa vez Carneiro foi um pulgante. Eu sei que chegou, o farmacêutico chegou a preparar 2 pulgantes, não adiantou. Me lembro que na noite, no dia de São Pedro, estava tempo de arranca de feijão, o Carneiro estava na serra, quando estava arrancando o feijão tinha ficado caindo, senão o roladão levava. Tinha que dormir lá no rancho. Me lembro que meus tios tudo vieram lá em casa, Carneiro veio, mas Carneiro foi embora dormir lá na serra. E nós ficamos, a Bia foi para casa, Bia morava distante, e ficamos nós, eu e Joana, tinha Maria, eu, Helena, Ciba, Quitéria e Antônia, os 3 pequenos. Aí teve muita gente lá, o dono, nesse tempo o sítio já era de outro, o seu Silvio tinha ido lá, ficou lá de noite e tudo, e disse, qualquer coisa vocês me chamam. Aí nós ficamos acordados, meu pai passando mal, a Joana dizia, não, Joana achou que a gente não pode dormir, meu pai está ruim, nós ficamos. Aí a gente ficava perto dele e dizia, minha filha, se eu fizesse um pouquinho, acho que eu melhorava, não sei o quê. Aí ele estava ruim mesmo, aí ele, Joana, o que a gente faz? Aí a Joana ficou só em casa, mais Ciba. E fui eu para Cadabia, era longe, uma estrada de madrugada. Foi eu, Maria e Helena. Fomos para cá, saímos de madrugada, com medo, tinha um lugar que era mal assombrado, os cachorros latindo, a gente com medo, mas nós fomos, enfrentamos e fomos. A Maria, a Helena era muito melhor, mas eu sempre era mais, eu disse, vamos, a gente... Aí fomos para Cadabia. Chamar a Bia, chegamos lá, chamamos a Bia estava em casa só com os meninos, tinha um menino pequeno, e o Carneiro estava dormindo na serra, no rancho, tocando o feijão. Aí nós chegamos, batemos na casa da Bia de madrugada, aí a Bia acordou, aí meu pai está passando mal. Aí ela foi chamar um cunhado na casa dele, mas como a gente chamou, o Heleno não acordava, o Heleno custou acordar. Aí nós fomos para casa. Que quando a gente ia num lugar chamado a Ladeira Cavada, escutamos um grito muito grande do meu pai. Aí acho que a gente vai achar meu pai morto. Meu pai deu um grito tão grande que lá da Ladeira Cavada a gente escutou. Aí acordou o menino, que era para ir chamar Carneiro na serra. Aí que o menino custou acordar, parece que o sono era de pedra, a gente batia na porta, chamava, o cara custou acordar. Aí quando ele acordou, aí a Bia falou, vai lá para casa do meu pai pegar o cavalo,
para ir atrás de carneiro, que o pai está passando mal. Aí ele foi com a gente, ia com um menino pequeno, mas fomos lá, chegamos lá, a Bia ainda preparou um purgante, deu ao meu pai. Aí o menino pegou o cavalo e foi para a serra, que era longe, onde plantava feijão na terra da minha avó, da mãe do meu pai. Foi com o cavalo atrás do carneiro. Aí meu pai passando mal, a gente me lembra que ele caiu até da cama, uma onça que fez para tanta dor. Aí, quando ele caiu da cama, o seu Silvio estava já com o eito de trabalho lá trabalhando, a gente não podia botar ele na cama, Carneiro ainda não tinha chegado, foi que a gente chamou, a gente gritou pelo seu Silvio, o seu Silvio foi que veio com um trabalhador, botou meu pai na cama. Aí eu sei que eu já tinha mídia, que foi nessa época que tinha dado a crise da lagarta na mandioca, a gente tinha ficado com coisa que a mandioca tinha acabado tudo, mas já tinha assim, já estava colhendo feijão e já tinha milho assim, zarou, e a gente quebrava. Aí fui quebrar milho para moer, para fazer cuscuz para o almoço. E aí Carneiro chegou, Carneiro correndo, aí Carneiro correu, foi pro... Aí nós ficamos perto de meu pai. Meu pai também morreu assim, conversando com a gente, que queria morrer, meu pai morreu. E aí a gente ficou, quando foi enterrar meu pai, aí ficaram assim, levaram uma para cada canto. Aquilo foi terrível. Aí quando o seu Silvio chegou do enterro, ele falou assim, poxa gente, não era para separar as meninas, era para ficar aqui, eu ia botar uma senhora para cuidar delas aqui, não era para separar não. Aí depois Carneiro foi morar lá na casa onde a gente morava. E a gente foi, eu fui para cá 17, outro foi para depois não deu certo, depois eu fui para a pesqueira, aí ficou as coisas que a gente, que tem gente, essa ficou pequena. Quando minha mãe morreu com 15 dias, ela ficou com um mês de 15 dias, essa é a mais nova. Essa já tem 80 anos e eu nunca mais vi. Eu vi ela com um negócio de 2 anos, porque depois que... Não, quando minha mãe morreu, ela tinha 4 anos, quando meu pai morreu, ela tinha 5 anos, aí nunca mais eu vi. Entre o seu pai e a sua mãe, a senhora via assim, eles se relacionavam bem? Eles meu pai, se abraçavam, amavam? Não sei, a gente... como é que era assim? Eles juntos, eles costumavam fazer carinho? Nunca vi eles discutir. Nunca vi discutir. Às vezes... Mas tinha um carinho entre eles, se abraçavam? Eu sei lá, esse negócio de abraço nesse tempo não existia. Aí eu lembro de uma vez minha mãe reclamando que a metade dos homens ali naquele lugar tinham certos tempos que eles iam para o sul trabalhar para arrumar dinheiro, mas meu pai não ia. Ela disse, ele é muito calmo, é muito acomodado, tinha que viver de tudo que tivesse ali naquele sítio. A gente ponhava o café, ganhava dinheiro, ponhava o café para se vestir, ele ganhava dinheiro para tratar daquele café, o moço pagava, e o moço pagava para limpar o café. Onde não tinha a roça da gente, ele pagava para limpar. Meu pai no final a gente trabalhava mais meu pai, depois que minhas irmãs casou, até assim para limpar café, meu pai botava, ele trabalhava mais carneiro, me lembro, sabe quanto o patrão pagava pelo dia de serviço na enxada? R$2.000. Aí meu pai botava sempre, eu e Maria trabalhava por uma pessoa, para ganhar os R$2.000, para ganhar o dia. Eu trabalhava 2 para fazer o dia. A Joana e meu pai, que era esse dinheiro que ele ganhava, que a gente comprava alguma coisa que não tinha em casa, comprava na cidade. Então a senhora nunca viu um gesto de carinho da sua mãe para o seu pai? Não me lembro. De mão dada, sentar na rede? Não me lembro nada disso, porque nesse tempo quase isso, casamento sei lá, as coisas eram muito difíceis. Ninguém, sei lá, casava, não sei porquê. Uma mulher
Só sei que minha mãe tinha um filho todo ano. Isso que eu acho que porque ela casou com 16 anos, morreu com 33 e teve 13 filhos. Como eram os nomes a mais velha? A mais velha era Bia. A segunda? A segunda era Josefa. A terceira era Isaura. A quarta era Joana. A quinta era Severina. A sexta era Ana. A sétima era Maria. Eu sou a oitava. Depois tinha a Helena. Depois de Helena teve o Manuel, que morreu com 3 meses. Esse eu só me lembro dele morto. Depois teve o Ciba. Depois a Quitéria e a Antônia. E isso era em que ambiente? Como é que era lá? O lugar que vocês viviam? Era um sítio, Navalha? Como é que era? Quer dizer, nós morávamos no Navalha, meu pai tinha... Até quando eu vim embora para a Pesqueira, meu timoné, a casa do meu pai era de estuco, mas era bonitinha, embolsadinha, caiadinha por dentro. A casa da minha avó era a única casa caiada por fora, tudo tinha uma pende no local. E quando nós viemos, aí tinha o meu avô, era no Teixeira, num lugar chamado Teixeira, e a gente morava na Vaia, era uma terra pegada com arara. E a cidade era o Brejo? O Brejo é Madeira. Mas a cidade era o Brejo, tinha a cidade era num buraco. Tinha uma serra chamada Serra do Amaro, assim, do lado. A cidade é um buraco. A senhora achava bonita a cidade? Organizadinha? A cidade, sei lá, tinha um cacimbão no meio. Era uma cidadezinha pequena. Me lembro que depois que minha mãe morreu, aí meu avô vendeu o sítio para esse Zeca Facão. O Zeca Facão comprou o sítio na condição de meu pai ir morar lá. O Zeca Facão era o padrinho do Ciba. Seu Silva era o padrinho da Quitéria. E tinha outro povo, me esqueço como é que chama, morava, era o padrinho da Antônia, mas não lembro do nome deles, era um pessoal que morava, não era gente disso, não, morava num lugar chamado Macuca, esqueço o nome deles. Não lembro mais do nome deles, não. Morava numa gruta que tinha lá, chamada Macuca, era os padrinhos da Antônia. E meu padrinho era o sogro da Bia, eu gostava muito dos meus pais, da minha madrinha. Os padrinhos da Bia foi meu avô, por parte de minha mãe, que eu não conheci. E a madrinha da Josefa foi a madrinha Dina, a mãe do meu pai. E essa morreu com 99 anos, a mãe do meu pai. Quando ela morreu, eu já estava em Pesqueira. Eu quase morro quando eu soube, fazia 15 dias que minha avó tinha morrido. Puxa, eu queria muito bem a minha avó. Aí tinha minha avó, madrinha Dina, tia Neném era cega, também gostava do mesmo, tia Chave, tia Neném e tia Chave, que era solteiro, que morava com a minha avó. Depois que minha avó morreu, a gente estava em Pesqueira, tia Chave ficou muito tempo lá no Tizedóia, mas Timoné trabalhava lá, eles foram a trabalhar lá em Pesqueira, porque o trabalho era difícil, eles eram marceneiros. Mas o certo é que, enquanto sua mãe estava viva, o seu pai estava vivo, foram bons tempos aqueles no Navalha, lá em Brejo da Madeira? Era bom, porque já era vida de criança. Era vida de criança, eu lembro que minha mãe botava aquele povo para apanhar feijão, uma apanhava fava, outra apanhava feijão macaço, que a gente tinha na roça, as mulheres vizinhas iam apanhar, que não tinha, aqueles pessoal pobres, não plantava nada, aí ia apanhar lá, outra quebrava e fazia aqueles montes em casa, e minha mãe botava a gente para catar, apanhava aquelas baixas secas e aquela armadura. E minha mãe botava a gente para ter aquele monte de guando, aquele monte de fava, aquele monte de feijão macaço, aquele monte de milho. No feijão macaço, na fava, no guando, tinha aquelas coisas secas e tinha armadura. A gente separava aquelas armaduras, tudinho.
quando era de tarde, as mulheres apanhavam para isso quando era de tarde, minha mãe enchia os balaios, ela levava os balaios, minha mãe enchia os balaios daquela coisa de feijão, do guando, da fava, do feijão, de milho, às vezes dava abóbora para ela, levava para casa para comer, ela se ia apanhar lá no sítio. Mas a senhora era criança e suas irmãs eram pequenas, não brincavam muito, era muito trabalho. A gente brincava pouco, mas a gente brincava de boneca. Meu pai fazia umas bonecas de pau, de perninha, de coisinha, tudo pra gente brincar. E boneca de pano. Tia Neném era cega, mas fazia boneca de pano, dava pra gente. Era boneca de pano, nossa brincadeira era boneca de pano. Meu pai fazia aquelas mulherzinhas de pau, com perninha, com bracinho, tudo de tal, para fazer pra gente. A gente fazia. E a gente fazia umas bonecas, a gente fazia umas mulheres, vestia uns sabugo de milho, usava as espigas de milho. As espigas de milho tem aquele negócio da paia, ficava que nem uma botina, a gente fazia, pegava aquele sabugo, aquele pezinho que nem uma botina, que era a perna da boneca, a gente vestia de pano, a gente brincava com essas coisas. Eu me lembro que quando começou a trabalhar, quando foi um dia eu peguei, isso cá já no Teixeira, a gente tinha que trabalhar, não tinha tempo de brincar. Eu me lembro onde eu peguei minhas bonecas tudo, chorei, despedi da boneca, joguei tudo dentro do rio, porque não tinha mais tempo de brincar, tinha que trabalhar. 7 anos. Aí eu já tinha mais de 7 anos, porque quando minha mãe morreu eu tinha 7 anos, mas quando meu pai morreu eu ia fazer 12 anos. Eu tinha 11 anos quando meu pai morreu. Jogou a boneca do rio e não teve mais brinquedo? Porque eu já tinha que trabalhar quando as minhas irmãs tudo casou, que tinha, aí eu joguei tudo que não tinha mais tempo de brincar. Eu chorei, despedi, subi assim, se meu pé, soltei elas assim no rio, elas saíram nadando pelo rio, o rio corrente água levando, e eu chorando que estava soltando os meus brinquedos, porque não podia mais brincar, tinha que trabalhar. E nunca mais parou de trabalhar? Nunca mais. Por isso que até hoje eu não sei ficar quieta. Eu tenho que fazer alguma coisa.